O tema dessa noite, que é o tema da semana, o tema é: já é possível vivenciarmos a autocosmoética? No Brasil de hoje, vemos o terrível resultado da corrupção, do jeitinho brasileiro e da falta de ética aplicada às instituições em todos os níveis. Será que podemos ter uma sociedade mais justa e menos corrupta? Será que nós brasileiros temos uma parcela de responsabilidade na institucionalização da corrupção? A Conscienciologia propõe a aplicação prática da autocosmoética, que pode provocar repercussões extremamente positivas em toda a sociedade. No painel Tupi de hoje, vamos debater o tema: já é possível vivenciarmos a autocosmoética? Com o nosso convidado Hegrisson Alves, que vai falar diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná. E o tema segundo a ótica da ciência Conscienciologia. Portanto, essa noite o professor convidado, Hegrisson Alves, mestre em letras nas áreas de linguagem sociolinguística, argumentação e pragmática, diplomata com o Delta pela Royal Society of Arts, RCA, Inglaterra, e autor do livro Aspectos Linguísticos e Socioculturais da Linguagem do Jeitinho Brasileiro. Voluntário e professor da Conscienciologia desde 1996. Atualmente é coordenador geral da Cosmoethos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, instituição do terceiro setor, voltada para o estudo, a pesquisa e a reeducação das consciências na temática cosmoética, que abrange e vai além da ética do mundo físico. O professor participa, como eu disse, direto de Foz do Iguaçu, e aqui no Rio de Janeiro, comigo essa noite, a professora Alessandra Nascimento, farmacêutica, doutora em polímeros e professora universitária voluntária e também professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Rio de Janeiro. E o professor Eduardo Ezag, operador turístico, voluntário e professor também do IIPC Rio de Janeiro. Professor Hegrisson Alves, como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luiz Ribeiro. É um prazer enorme em voltar a falar com você e participar de novo do seu programa. Talvez você não lembre, porque tem muito tempo, né? Mas eu participava, eu e a minha esposa, Adriana Rocha, a gente participou várias vezes do seu programa, eu acho que em 98, 99, 2000 ou por aí assim. Então é um prazer enorme estar aqui de novo, participando, falando com você e com esse público maravilhoso daí do Rio de Janeiro. Eu que agradeço a participação do professor Hegrisson Alves mais uma vez aqui na Rádio Tupi essa noite. Alessandra, está tudo bem? Boa noite, como vai? Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Para a gente também é uma satisfação falar com o professor Hegrisson, que está à frente aí de um desafio de falar sobre cosmoética, de liderar um grupo aí que vem falando sobre cosmoética. Professor Eduardo Ezag, tudo bem? Boa noite, como vai? Tudo bem, Luiz, boa noite. Muito feliz de estar aqui com você e com todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Lembrando que nós contamos essa noite com as participações do Chico, né? Do Francisco. E da Nerli, né? E da Nerli, claro. Da equipe da Comunicons. Exatamente, diretamente lá de Foz do Iguaçu. Direto de Foz do Iguaçu. Nerli e Chico, nossos grandes amigos lá de Foz do Iguaçu, e o trabalho da Comunicons em parceria com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Professor Hegrisson Alves conversa comigo a partir de agora através da internet direto do Paraná. Professor Hegrisson, então vamos para a nossa pauta. Queria que o professor comentasse inicialmente o que é a autocosmoética, professor. Na verdade, a gente pega o conceito, né, da cosmoética e a gente pode dizer então que a autocosmoética é a vivência teática dos princípios da cosmoética com base no paradigma consciencial e que você realiza no dia a dia. Então, quando a gente fala assim, vivência teática, que é a teoria mais a prática, só isso aí já é uma dor de cabeça para a pessoa. Ou seja, é a pessoa aplicar os princípios da cosmoética, né, que é essa neociência, esse conceito, esse construto que o professor Valdo trouxe para a gente, mas ela pegar entender o que é cosmoética e ela aplicar esses conceitos, esses princípios da cosmoética
no dia a dia dela, com base no paradigma consciencial. Então, quando a gente fala de paradigma consciencial, a gente está falando lá dos pilares, né? A questão da multidimensionalidade, multiexistencialidade, holossomática, bioenergética. Então, se você parar para pensar, só pegando um desses pilares, que seria a questão da bioenergética, eu saber que eu pensar mal de alguém, né? Isso é a minha energia, né? O meu pensamento, meu sentimento, sendo levado pela minha energia, vai contaminar ou afetar uma outra pessoa. Só aí, né, nessa aplicação desse pilar do paradigma consciencial, que é a questão da bioenergética, se eu compreender isso, eu já vou acelerar bastante meu processo evolutivo e ajudar as outras pessoas. Então, falando de novo, a autocosmoética é a vivência teática, então, dos princípios da cosmoética com base no paradigma consciencial. Clareei? Deu para entender o que é esse conceito aí da autocosmoética? Ficou, mas antes, claro que eu tenho algumas perguntas ainda em relação à cosmoética, mas numa fase preliminar, queria que o professor comentasse, definisse moral e ética, para depois voltarmos para a cosmoética na sua avaliação, professor. Isso é uma coisa interessante, porque a gente lê vários livros, né, sobre moral e ética, e no final você fica confuso para entender o que é um e o que é o outro. Exatamente. Inclusive, muitos autores até definem moral como sendo a mesma coisa que ética. Então a gente fez um estudo, né, e pegamos assim uma concepção, uma definição bem prática e bem objetiva, que é assim: moral é aquilo que eu faço no dia a dia, sendo observado ou não. Então, por exemplo, na hora que eu pego um jornal, pensando assim, lá fora, eu morei na Inglaterra, então você tem um jornal lá que fica numa caixa, né, e do lado você tem lá uma caixinha menor para você colocar o dinheiro. Na hora que eu pego o jornal e eu coloco o dinheiro ali do lado, ou até um dinheiro maior, e para pegar o meu troco, eu faço isso naturalmente. Esse é um comportamento moral. Ou seja, moral é aquilo que eu faço, né? Por exemplo, a pessoa que faz uma coisa, olha para o lado, deixa eu ver se tem alguém me observando para poder fazer alguma coisa errada. Esse é um comportamento moral. Então, a questão moral é o que eu faço no meu dia a dia, independentemente de eu estar sendo observado ou não. E a ética, na verdade, é uma reflexão, é você pensar sobre o que você faz. Então, na hora que você para e começa a se questionar, peraí, isso que eu estou fazendo aqui está certo ou está errado? Isso é ético, isso não é? Mas se eu fizer isso aqui, por exemplo, se eu pegar o jornal e não colocar o dinheiro ali, eu não estou agindo de maneira correta. Eu estou lesando alguém daquele dinheiro, né? Então, assim, é bem claro, é bem objetivo. Moral é o meu comportamento, aquilo que eu faço no dia a dia, né? E ética é quando eu paro e começo a refletir, então, sobre esse meu comportamento. Essa reflexão crítica que eu preciso fazer sobre as minhas ações, meu comportamento, minhas atitudes. Mais ou menos, essa é a concepção que a gente tem para poder entender depois o que é a cosmoética. Perfeito. Então é ação e reflexão, não é isso, professor? Exatamente isso. Bem resumido. Muito bem. E agora, em relação à cosmoética, a professora Alessandra quer apresentar uma questão ainda? Eu achava que seria interessante, professor, a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes a diferença de cosmoética e de ética. Perfeito. Qual é a abrangência? Porque a gente fala de cosmoética, parece que é uma coisa bem maior, né? Ou distante. Bem lembrado, Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem daí, do lado? A questão é assim, quando a gente coloca cosmoética, lógico que é uma ética do cosmos. Isso na definição de cosmoética, o professor Valdo fala que é a reflexão sobre a moral cósmica. Agora, a gente pensando que essa moral cósmica, ela abrange outras dimensões, ela abrange outras vidas, abrange as energias, né? Abrange as energias, então você já está entrando pela questão do paradigma consciencial. Então, quando eu falo de cosmoética, eu estou falando de uma reflexão, né, sobre uma moral que ela transcende essa moral no mundo intrafísico, na nossa vida aqui física, né, material. Então, quando eu penso assim, peraí, isso que eu estou fazendo aqui não é muito ético em relação ao meu colega ali na frente. Vou te dar um exemplo bem claro. Você entra no banco, né, tem aquela fila enorme. Então tem uma pessoa que está um pouco apressada, etc e tal, não está passando bem, mas ela pede para furar a fila, digamos assim, porque ela precisa pagar, mas ela realmente, você vê que ela não está se sentindo bem.
e você começa a pensar mal daquela pessoa. Então veja bem, você vê que a pessoa está numa situação difícil. Você pode assistir aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, ceder o seu lugar para ela. Na hora que você começa a pensar mal dela, você está jogando uma energia, uma carga de energia negativa para ela. Ao invés de ajudar, você está atrapalhando mais. Então você tem essa concepção de que a vida não é só essa matéria, esse corpo, essa ação que você faz no dia a dia, tocando coisas físicas, mas que pode também afetar as pessoas, sem que seja uma coisa visual, uma coisa concreta. Você está levando em consideração um paradigma que ultrapassa essa compreensão da intrafisicalidade. Então esse é o conceito de cosmoética. É uma reflexão sobre algo que vai além. Então, por exemplo, aquilo que eu faço nessa vida, eu sei que vai trazer repercussões em vidas futuras. Como o que eu estou vivendo hoje é repercussão do que eu fiz em vidas passadas. Na hora que eu compreendo isso, eu começo a querer acertar para poder ter para que a repercussão no futuro seja melhor para mim, né? Que eu consiga tirar melhor proveito disso. Então essa, basicamente, é a diferença da ética para a cosmoética. Então a cosmoética ela não está limitada só a essa ética humana, ela vai além disso. Agora, sinceramente, a pessoa que já consegue visualizar um código de ética ou a ética intrafísica, ela já está fazendo bastante, né? Seria uma coisa assim, nesse patamar, né? Sem dúvida, professor Regson Alves, já é um avanço, mas o professor já comentou, queria falar mais um pouquinho sobre as implicações, porque toda ação tem uma implicação. Do ponto de vista de pensar mal, como o professor comentou, citando esse exemplo da fila do banco, da pessoa que está passando mal, quais são as implicações por agirmos dessa maneira, professor, sem muita reflexão? Vou te dar um exemplo clássico, claro, objetivo que está acontecendo no Brasil. Veja a repercussão dos atos do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Veja só a repercussão que ele está causando na vida, né, de várias pessoas aqui, né, do nosso país. E a gente fica pensando o seguinte, que interprisão Grupo Kármica ele não está criando para ele, com as atitudes que ele, o partido dele e o pessoal todo que está no governo atualmente está fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da interprisão. Porque, por exemplo, uma coisa do jeitinho que a gente vai falar mais à frente é quando você pede alguém para fazer alguma coisa para você, por exemplo, uma repartição pública, você dá um dinheiro para a pessoa fazer alguma coisa para você, você cria como um rabo preso com aquela pessoa, uma interprisão com aquela pessoa. É até uma característica do jeitinho brasileiro, você dá alguma coisa esperando um retorno. Veja bem, quando você espera um retorno, você automaticamente ficou presa àquela pessoa. Aquela pessoa passa a depender de você e você depender dela. Então, assim, futuramente, o que pode acontecer com isso? São interprisões que você vai ter que resgatar, você vai ter que acertar, ou nesta vida ou em vidas futuras. Então, quanto menos a gente entra nesse processo de interprisão, ou quanto mais você se liberta dele, é melhor para você seguir a sua evolução. Quando você começa a criar muitos recursos nesses ilegais ou corruptos, etc. e tal, você só está aumentando o seu processo de interprisão grupo kármico. Está claro. Nós vamos para o intervalo, logo depois do intervalo, a sequência do painel Tupi. Já é possível vivenciarmos a autocosmoética? Daqui a pouquinho a sequência do painel aqui na Super Rádio Tupi. Até já, ouvi. Painel Tupi, comunicando Luiz Ribeiro. De volta aqui na Tupi, 9h18, a sequência do painel Tupi especial dessa terça-feira. O tema é: já é possível vivenciarmos a autocosmoética. Nosso convidado é o professor Regson Alves, que fala direto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Bom, Eduardo, uma questão aí para o professor Regson, por favor. Então, professor Regson, vamos falar um pouco mais do que acontece com a pessoa que não sabe que existe a cosmoética e continua agindo deliberadamente, fazendo seus pequenos subornos no dia a dia, fazendo seus erros, se comprometendo com grupos e não sabe o que pode acontecer com ela. Falar um pouco sobre as interprisões, como é que ela pode ajudar a sair desse buraco que cada vez mais ela vai se cavando para si mesma. Isso é uma pergunta bem interessante, bem relevante. E essencial para o nosso processo evolutivo. O que a gente percebe, né? Que nós somos assim extremamente ignorantes.
A gente ignora muita coisa, desconhece muita coisa. E o que eu percebi comigo? Quando eu descobri o conceito de cosmoética, é lógico que eu já tinha algum resquício disso de vivências passadas, é lógico, né? Então, por exemplo, eu sempre fui um cara, desde criança, preocupado com essa coisa de jogar lixinho no lugar certo. Imagina, com 7, 8 anos, eu me preocupava perguntando à minha mãe, cadê a latinha de lixo, eu quero jogar isso aqui. Então, assim, é lógico que eu já trouxe isso de vidas passadas. Mas quando a gente começa a conhecer, a entender, a se autoesclarecer em relação ao que é cosmoética e das consequências que a gente vai acabar tendo que vivenciar, porque você se autoimpõe quando você faz alguma coisa errada, né, digamos assim. Então, quando você começa a perceber, peraí, se eu quero evoluir, se eu quero acelerar a minha evolução, quanto mais eu conhecer sobre o meu processo, que entra a questão do autoconhecimento, do esclarecimento, né, da informação, então, quanto mais eu tiver consciência disso, melhor eu me ajudo. Então, o que a gente percebe? O que nós precisamos fazer é esclarecer as pessoas. Falar sobre a cosmoética. Existe a cosmoética, gente. Mesmo sobre a ética, existe uma coisa ética. Só que você vê, quando você fala de ética, a coisa é muito intrafísica. Então fica naquela coisa, tudo bem, se eu não conseguir, eu vou ser, vou ser processado, ou alguma coisa, vai acontecer alguma coisa comigo. Mas quando você entende que o buraco é muito mais embaixo, que a coisa é muito maior, né, do que você pode imaginar, das consequências que aquilo vai trazer em vidas futuras, você começa a se questionar, peraí, eu preciso começar a me lapidar, me conhecer melhor, para que eu consiga acelerar, ajudar outras pessoas, esclarecer outras pessoas. Porque, na verdade, se você observar, a gente está no lamaçal, né? A gente está todo mundo junto nesse barco aqui, corrupção para a direita, corrupção para a esquerda. Então, na hora que eu começo a esclarecer e mostrar para as pessoas, olha, isso existe, as pessoas começam a parar e pensar. Nesse livro, por exemplo, do Jeitinho, que eu escrevi, né, eu falo de aspectos linguísticos e socioculturais. Eu fiz entrevista de campo e eu me lembro que eu entrevistei uma pessoa que trabalhava trabalha ainda, né, em cartório aqui em Foz do Iguaçu, e ela, quando ela entendeu o que era jeitinho brasileiro, o que estava por trás daquilo, no dia seguinte ela me encontrou dizendo o seguinte: professor, eu estou muito chateada com o senhor, porque agora eu vejo isso no dia a dia e sei da consequência disso. Então você vê a questão, né, da conscientização que a pessoa tem. A gente fala muito em autoconscientização multidimensional, né, que é aquilo que o Chico estava me lembrando aqui, que a ética ela é válida em qualquer dimensão. Não é só na dimensão intrafísica, na dimensão extrafísica, mental somática e por aí vai. Então, na hora em que você começa a entender isso, você vê a necessidade de esclarecer outras pessoas, tirar as outras pessoas dessa zona baratrosférica, né, desse umbral, dessa obnubilação, desse escuro, para que elas melhorem e a gente consiga juntos, então, melhorar o grupo como um todo, né? Eu acho que é isso, Eduardo. Perfeito. Agora, professor Robson, o que a sua entrevistada achava que era jeitinho brasileiro? Ela colocava isso no campo da cultura? Como é que ela interpretava isso? Na verdade, ela ficou horrorizada, porque ela também dava um jeitinho, mas assim, ela nunca parou para se conscientizar do que era jeitinho brasileiro e do mal que isso traz. Então ela começou a entender assim, poxa vida, então realmente eu criei ter prisão, ela trabalhava em cartório, né? Então assim, se eu quebro o galho para alguém, quebrar galho, né, é uma linguagem típica do jeitinho brasileiro. Se eu quebro o galho para alguém, a outra pessoa se vê na obrigação de quebrar o meu galho também. Então começa a dever e cobrar do outro. Então ela falou assim, eu queria, ela sabe, é lógico que ela fazia, mas ela não tinha consciência, né, desse mecanismo todo. E aí o que ela falou é o seguinte: o que eu estou precisando agora é cortar. Como é que eu corto esse mecanismo? Porque isso é cultural. O jeitinho brasileiro, na verdade, ele vem dentro da nossa cultura. Se você parar para pensar, você fala português hoje no Brasil porque você nasceu no Brasil. Então, assim, como a cultura do jeitinho é uma coisa muito enraizada, que está em todos os estados, de norte a sul, não tem essa coisa que é mais específica aqui ou ali. Então, assim, as pessoas estão tão impregnadas com esse tipo de cultura e essa ilegalidade, que elas acham isso muito natural. Então, quando você fala, não, peraí, não é bem assim não, o buraco é mais embaixo. Elas se chocam em relação a isso. Não sei se vocês viram recentemente nas redes uma carta de um americano, que é o Mark Manson,
uma carta aberta ao Brasil, em que ele coloca que o culpado para o Brasil estar assim é o próprio brasileiro. E isso gerou vários vídeos no YouTube, né, vários posts no Facebook de brasileiros insatisfeitos. Porque, na verdade, essa é a realidade mesmo. Quando eu dou palestra sobre jeitinho, e eu começo a falar dos casos de jeitinho brasileiro, um deles, por exemplo, é a pessoa bater o ponto para o outro. Ela vai lá, entra no trabalho, aí ela, fulano, bate para mim. Isso, na verdade, existe por trás disso um crime, que é de falsidade ideológica. Sim. E a pessoa, ela não se toca. Então eu falo assim, gente, o mesmo crime que o Disseu está cometendo lá em cima, você está cometendo aqui. E a pessoa acha que não. Ela acha que aquilo não, mas não é bem assim. Eu não estou agindo em grande escala como ele. Ou seja, ela acha então que tem que agir em grande escala. Então quando você começa a falar sobre isso, esclarecer, aí as pessoas começam a se tocar que elas precisam mudar. Senão o grupo todo não muda. Pois é, o professor Harrison comentou sobre o jeitinho brasileiro e, na sua fala, o professor fala da cultura. Queria que o professor definisse um pouco mais de jeitinho brasileiro, com a sua experiência, inclusive, sobre essa área em palestras que o senhor faz. Qual é a sua visão exata dessa maneira de ser do brasileiro? Só apenas um comentário. O que foi escrito lá pelo americano, é sempre bom ter um olhar estrangeiro aqui sobre o Brasil. Apesar de chocar, é sempre bom o olhar de fora, não é verdade, professor? É verdade. A grande questão é que ele criticou. Ele foi no âmago, né? Ele foi na alma. E muita gente se sentiu sensibilizada, até porque o que ele falou ali na carta dele é verdade. A grande questão é porque, assim, quando eu comecei a colocar a cultura da linguagem do jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro ele já foi estudado por alguns sociólogos, né? Até o Roberto da Mata também estudou isso. E o que a gente percebe? O meu estudo foi em cima da linguagem, porque as pessoas começam a linguagem, aquela do, só um minutinho, por favor. É rapidinho, sabe? Você estaciona o carro em fila tripla, na frente de um Santo Agostinho, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá no Maitá, e aí as pessoas falam assim, não, é rapidinho, eu só vou ali, eu só vou deixar meu filho ali e volto. Mas ela está cometendo uma infração. Então, o jeitinho, na verdade, é uma maneira, na verdade é uma burla, né? Quando você está burlando uma regra, né? Uma lei ou uma regra social. Então, o brasileiro, na verdade, ele se acha uma pessoa com privilégio. Ele precisa ter o privilégio. Ele precisa ter o poder também com ele. Então, se outras pessoas podem, ele também pode. Então, na verdade, é uma postura muito de não se auto-enfrentar. Então, quando o brasileiro começa a assumir essa condição, desde criança, porque ele é contaminado, porque a cultura, na verdade, ela é coercitiva. É igual a linguagem. Aquilo que eu estava falando antes, você fala português porque você nasceu no Brasil eles falam português. Então, a cultura, ela também, o jeitinho brasileiro também está entranhado nesse tipo de cultura. E as pessoas vão fazendo isso naturalmente, até que alguém chame a atenção delas, pelo menos eu tenho observado isso, ou então quando ela já traz alguma informação, né, na sua holobiografia, de que aquilo não está certo, e ela começa a se questionar. Agora, o pior disso é quando você esclarece, fala para as pessoas e ela diz assim, mas não tem como mudar isso, né? Isso já é nossa, do brasileiro, ou seja, ela não quer mudar. Ter como mudar, tem. É que ela não quer mudar, porque é mais cômodo você se comportar dessa maneira. Até porque é complicado, você está num grupo de amigos, por exemplo, então todo mundo vai lá e burla, faz alguma coisa errada. E se você não faz, você é visto como idiota, como bobo, né? O certinho. Né? É uma inversão de valores, na verdade, no Brasil. Né? Professor Harrison, veja que tem pessoas que alegam que o povo brasileiro é muito criativo, no sentido que o Estado não oferece as condições para o próprio desenvolvimento das pessoas. É um Estado, portanto, que ele está abaixo da expectativa de provedor, de justiça, de cidadania, e que nesse sentido o jeitinho seria dar um jeito mais usando pelo lado da criatividade. Eu pergunto, até onde vai a responsabilidade das pessoas em relação às elites? Ou seja, se você está na base da pirâmide, você dá o jeitinho, porque também as elites nas estruturas, elas também praticam, de uma certa forma, a corrupção em outro nível. Como fica a questão da responsabilidade nesse exemplo que eu estou dando, professor Harrison, de cada um? Na verdade, assim, o jeitinho, você sabe que em todas as camadas sociais ele é
Quanto mais alto, né, a tendência é usar o outro fenômeno que é, você sabe com quem você está falando, né? Que é a pessoa que é um juiz, etc. Tá, é um outro fenômeno também que está ligado à questão do jeitinho brasileiro. Agora, o grande problema é que eu não vejo o jeitinho como uma questão de criatividade. Isso, na verdade, para mim é uma desculpa, né? Porque uma das características do jeitinho brasileiro é quando você tem excesso de burocracia. E a gente sabe que excesso de burocracia aqui no Brasil é uma constante. Então, quanto mais burocrático for um processo, né? Quanto mais burocrático for um processo, obviamente que ele vai incitar a pessoa a tentar buscar alguma maneira de burlar, de poder atravessar, pular a fila, né? Pular o lugar lá para poder atingir. Mas se você parar para pensar, se cada um de nós trouxer a realidade para cada um, e você não aceitar mais esse tipo de postura, você começar a dizer, não, eu não quero mais isso. E o outro também vai dizer, não, eu também não quero mais isso. Então isso vai começar a contaminar as pessoas. E aí, independente de classe social ou não, se todo mundo fizer isso, é óbvio que vai chegar um ponto, porque as pessoas vão ter que aceitar esse tipo de comportamento. Porque, na verdade, a autocosmoética, que já pode ser vivenciada por cada um, é lógico que vai depender do nível de cada um, ela é individual, obviamente. Mas que já é possível, é. Então, assim, na hora que você traz a responsabilidade para você assume a responsabilidade pela sua evolução, pelo seu fazer, pelas suas atitudes, pela sua cidadania, você consegue reverter no seu grupo isso. Porque eu já tive experiência de grupos que eu comecei, e na faculdade, por exemplo, na nova faculdade, quando eu cheguei lá, todo mundo usava cópia de livro. E eu falei, gente, cópia de livro na minha aula não. Demorou 6 meses, mas depois de 6 meses, ninguém mais usava cópia de livro, e sim o livro original. Então você tem que bancar. E é isso que a maioria não quer fazer, né? Que quer ficar naquele comodismo. E aí entra a questão da flexibilidade, que o brasileiro diz que tem, da criatividade. Não é. É falta de você realmente peitar o processo, né? Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, a sequência do painel. O tema já é possível vivenciarmos a autocosmoética. Eu converso direto de Foz do Iguaçu, no Paraná, com o professor Regrisson Alves. Voltaremos já já aqui na Tupi. Até já, ouvintes. Super Rádio Tupi. Tupi, comunicando Luiz Ribeiro. De volta aqui na Tupi, 9h35, e a sequência do painel Tupi, nessa terça-feira, 23 de fevereiro de 2016, o tema já é possível vivenciarmos a autocosmoética. O nosso convidado é o professor Regrisson Alves, que fala direto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, seguimos com a nossa pauta. Mais um ponto aí, professora Alessandra, Eduardo Zagli. Aqui nos bastidores, nos intervalos, a gente aproveita, conversa bastante. E então, Regrisson, a gente estava pensando aqui que nós poderíamos abordar um pouco mais como mensurar o nível de cosmoética. Como é que como é que os nossos ouvintes podem identificar se ela tem postura cosmoética ou não? Essa é uma excelente pergunta. A primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é o seguinte: quanto mais autolucidez, né, autodiscernimento eu tiver, melhor eu vou compreender as decisões que eu tomo. Então, para que eu tenha autolucidez e autodiscernimento, é imperativo que eu faça o tempo todo uma reflexão crítica, uma autorreflexão crítica do que eu estou vivenciando, do que eu estou fazendo. Enquanto você não tiver essa autoconscientização, né, em relação ao que você faz, o que você pensa, você não tem como nem ter a ideia do que você está fazendo, se o que você está fazendo é cosmoético ou não. Então, assim, muitas pessoas que não têm a mínima noção disso, nunca ouviram falar em cosmoética, nunca ouviram falar nem em ética muitas vezes, né? Elas não têm em nenhum momento cognição, conhecimento para tentar entender o que é isso. Então a primeira coisa importante é que a gente precisa de conhecimento, de informação, para que você tenha uma competência crítica reflexiva sobre o que você faz. Se você não tem consciência, lucidez do que você faz no dia a dia, você não consegue nem pensar em mensurar isso. A outra questão é o resultado daquilo que você faz. Então, quando você começa a perceber
as suas ações, as consequências, os resultados, os impactos que aquilo traz na sua vida, no seu grupo, né? Você começa a poder mensurar, né, de uma certa forma, o seu nível de cosmoética. Então, por exemplo, agora eu dei o exemplo lá dos livros. Então, eu sempre coloquei para meus alunos o seguinte: gente, é bom que vocês tenham a biblioteca pessoal de vocês. Não tenham nada pirata, não aceitem nada pirata, porque essa não é uma postura ideal. Até porque vocês servirão de exemplos para os seus alunos. Eu sou exemplo para vocês. Então, eu preciso mostrar que eu entendo, respeito o direito autoral dos outros, das pessoas que escrevem os livros. Por isso que eu faço questão de que eles tenham seus livros. E vocês vão precisar mostrar isso também. Então, dentro da cosmoética, que é a AIC, a instituição, a ONG, né, que a gente pesquisa a cosmoeticologia, o nosso Mater Pensene, a questão principal nosso, né, é o autoexemplarismo cosmoético. Então, eu consigo impactar as pessoas pelo meu exemplo. Então, quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo, que aquilo é ético, aquilo é cosmoético, isso vai impactar. Então, até hoje, eu tenho muitos alunos que mandam lá mensagem pelo Facebook para mim e falam: professor, lembra lá no seu aula, lembra quando o senhor falava isso? Nossa, todo mundo me pergunta por que eu faço isso, por que eu uso o livro, por que eu mostro os livros, porque eu ensinei eles a mostrar o livro, mostra que você tem o livro. Então, essa questão, primeiro, você ter consciência do que você está fazendo, para isso você tem que ter conhecimento, lucidez, informação, né? E o impacto que isso gera nas pessoas. Então, com essa lucidez e esse conhecimento, você começa a ver a repercussão que aquilo está trazendo. Até quando você faz alguma coisa errada, você consegue perceber: puxa vida, olha só a situação que eu criei com o outro. Então, para você poder reverter aquilo. E se você não tiver lucidez, né, discernimento para poder saber o que você faz ou não, você dificilmente vai conseguir entender todo esse processo da cosmoética. Ficou claro, Alessandra? Ficou claro. Ficou sim. Aí eu vou compartilhar o meu exemplo, né? Falando aí do exemplarismo. Quando eu entendi que empurrar a dieta para segunda-feira é falta de cosmoética, é porque a gente fica com aquela história do negocinho, né? Você mesmo fica querendo se enganar, você mesmo fica querendo se auto-puxando o tapete, né? Então, quando a gente entende que é cosmoético, que é inteligente do ponto de vista evolutivo, você entende aquela situação de outro jeito, né? Aí não tem mais como você ficar se enganando. Exatamente. E você lembrou até um dos princípios da cosmoética, que o que não presta mesmo. Uhum. Esse princípio aplicado ao que o professor Valdo falava muito, que a cosmoética começa pelo soma. A cosmoética começa pelo corpo físico. Exatamente isso que você falou. Que se você não tem inteligência para você manter esse corpo físico, que é o que ajuda você a completar ou cumprir a sua programação existencial aqui, você está puxando, como você falou, o seu tapete. Então você está se auto-sabotando. Né? E autossabotagem é autoassédio. Autoassédio é você atacar você mesmo. Se você está se atacando, isso não é muito cosmoético. Então, o seu nível de autocosmoética está baixo nesse sentido. Então, é exatamente isso que você falou. A cosmoética começa pelo soma. E o que não presta mesmo. Então, se eu sei disso, eu sei que Coca-Cola, por exemplo, não presta. Então, por que eu vou tomar Coca-Cola? Eu sei que eu comer muita gordura não presta, de repente nem precisa ser muita, né? Mas gordura, fritura, então assim, fumar, se eu sei disso, que isso vai afetar, isso vai diminuir o tempo de existência do meu corpo físico, não permitindo que eu consiga concluir as minhas tarefas, né? Então assim, isso eu estou sendo anticosmoético, né? Então exatamente isso que você falou, concordo plenamente. Ok, vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a última etapa do Painel Tupi. Até já, ouvintes. Painel Tupi, comunicando Luiz Ribeiro. Hora 45, de volta aqui na Tupi com o painel dessa terça-feira. Já é possível vivenciarmos a autocosmoética. O professor Regson Alves fala direto de Foz do Iguaçu, no Paraná, e aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, a professora Alessandra Nascimento e também o professor Eduardo Ezag. Professor Regson, então, no último bloco, o professor comentou sobre, dentro da autocosmoética, que a competição é com a pessoa mesmo. Não há como transferir responsabilidade. Mas como fica o fato de viver em grupo? Ou seja, com a participação da outra consciência. Como que poderemos analisar
a questão de levar vantagem em relação a outra consciência num processo de competição com outro. Como que a consciência deve se posicionar nesse sentido, hein, professor Regson? Essa é uma questão interessante mesmo, porque assim, um dos itens que esse Mark Manson colocou na carta dele, e eu concordo plenamente, é que o brasileiro ele é egoísta. E aí muita gente caiu de pau nele para falar disso, porque ele não desenvolveu isso, né? E muita gente falando que não, o brasileiro é egoísta. Gente, se você parar para pensar, quando a pessoa dá jeitinho, é corrupto, geralmente o brasileiro ele fala assim, eu estou fazendo isso que é para proteger a minha família e meus amigos. Porque o brasileiro dá muito jeitinho, né? E é corrupto, etc e tal, porque ele quer proteger a família e os amigos dele. E aí, se a gente parar para pensar, o pessoal lá dessa Operação Lava Jato, que estão sendo presos aí, eles têm o mesmo discurso. E o que eu estou fazendo é para proteger, estou pensando na minha família, gente. Eu quero roubar dinheiro, que é para poder deixar minha família bem de vida. Então você vê, o discurso é o mesmo. A gente continua com essa visão egoísta, né, de que como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Não é isso? Então, assim, a gente ainda pensa muito na gente. Se a gente começar a pensar no grupo, né, como um todo, eu vou começar a agir de forma mais ética, mais cosmoética, para ajudar o outro também. Então, quando eu faço isso, contagio o outro, e esse outro faz isso, contagia o outro, e aí daí em diante a coisa começa a não crescendo, você vê que, na verdade, a gente está crescendo juntos, estamos melhorando juntos, estamos evoluindo juntos, e um puxa o outro. Então, na verdade, você pode até dizer assim, eu estou sendo cosmoético, estou sendo egoísta, mas é um egoísmo cosmoético. Eu quero me melhorar, porque eu quero levar outras pessoas, para que elas também me ajudem a melhorar, e a gente consiga melhorar juntos, para juntos, como um grupo, a gente começar a crescer. Porque quando a gente cresce como um grupo, né, todo mundo ganha. Você vê, se todo mundo no Brasil tivesse preocupado realmente com a questão da saúde, a questão da educação, a gente não estaria passando pelo que nós estamos passando agora. Mas não, a visão dos governistas, né, de quem está geralmente no poder, ainda é muito centrada neles, nos partidos, essa coisa egoísta. Não é muito preocupada com a população, digamos assim, como um todo. Então, mas para isso, tem uma coisa interessante que eu ia falar no bloco anterior, que é assim, a gente não muda isso de uma hora para outra. Até porque nós trazemos esses hábitos, né, de vidas. Então, por exemplo, um hábito que você tem de vidas passadas, baseado em paradigmas ou critérios de vidas passadas, que é religião, a religiosidade. Então, um paradigma religioso que faz com que você pense, quer dizer, que você não pense, que você não questione, você aceite um dogma. Na hora em que você começa a se questionar, a pensar sobre verdade, relação de ponta que a gente fala, você começa a criticar, você abre a sua cabeça. Então você pensa, não, peraí, tem uma coisa errada. Né? Então é por aí que a gente vai conseguindo sair dessa interprisão, dessa coisa grupal, dessa cegueira, para a gente começar realmente a crescer como um grupo. Né? Sem dúvida. Professor Eduardo Zag, a gente já está com... Ainda temos mais 3 minutos. Mais uma pergunta, para depois ainda sobrar um tempo para o professor falar o que é falar das bases da cosmoethos, ainda nessa etapa. Professor Eduardo. Então, Regis, só aproveitando esses minutinhos finais, vamos ajudar aqui o nosso ouvinte a começar a entender como é que ele traz para o dia a dia o aprimoramento da cosmoética pessoal dele. Como que ele faz isso utilizando os traços os traços que ele tem de bom, já bem desenvolvidos. A primeira coisa que ele precisa fazer realmente é parar e começar a prestar atenção nele. Então, assim, nós já temos um trafor por natureza que nós somos, digamos, em relação aos animais, nós somos conscientes. Nós temos autoconsciência, sabemos que existimos. Então, esse trafor, que ele começar a ampliar isso, né, a se questionar, será que isso que eu estou fazendo, ele tem realmente traz um benefício para mim e para o meu grupo como um todo? Será que essa atitude que eu estou tomando aqui, ela é egoísta? Ela é centrada só nas minhas necessidades pessoais? E ele questionar, eu diria assim, o que ele pode começar a fazer no dia a dia, ele começar a parar para pensar sobre o jeitinho. Dou um jeitinho no dia a dia, tento transgredir as regras sociais, por exemplo, furando uma fila, ao invés de ir lá e comprar o meu ingresso, ou entrar no ônibus, respeitando a minha vez. Então, na hora que você começa a pensar nesses detalhes do seu dia a dia,
né? Sem ser egoísta, você começa a despertar sua consciência para uma compreensão maior, digamos assim. Então, acho que no dia a dia, porque no dia a dia nós tomamos decisão o tempo todo. Então, a decisão ela precisa ser tomada com base num paradigma maior, num paradigma mais abrangente, né? Mais evolutivo, digamos assim. Então, na hora que você para e começa a se questionar sobre suas atitudes, suas ações do dia a dia, isso já é um passo importante. Perfeito. Professor, 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, para o professor comentar o que é a Cosmoethos. Por favor, professor. A Cosmoethos é uma instituição, né, voltada para a pesquisa, para o ensino da cosmoética, que foi da cosmoética, cosmoeticologia. A Cosmoethos surgiu do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que já existia há 12 anos. Eu sou participante desse colégio desde o início, né, desde 2012, 2013. Então, o objetivo nosso é falar como é que a cosmoética pode ajudar a gente a melhorar. Então, nós estamos aqui, foi criado em 3 de outubro de 2015, então tem pouquíssimo tempo, estamos aqui em Foz do Iguaçu. Oferecemos cursos, né, voltados justamente para a pessoa compreender melhor o que é essa autocosmoética. Inclusive, agora em março, nós teremos um curso chamado curso Autoevolução pela Autocosmoética, que vai levar então a um outro curso que é Esquadrinhamento da Auto-Mega-Cosmoética, ou seja, essa compreensão detalhada da minha percepção, da minha compreensão do que é a cosmoética. Mais informações as pessoas podem buscar no site, né, nosso site, que é o www.cosmoethos. Cosmoethos se escreve E-T de tatu H, de Reglisson, de hora, OS, cosmoethos.org.br. Então, entrar em contato com a gente através do contato@cosmoethos.org.br. Muito bem. Professor Reglisson Alves, o tema cosmoética, autocosmoética ou cosmoética, ele é muito rico, muito profundo e teremos oportunidade de voltar ao tema aqui na Rádio Tupi. Agradecer a vossa participação direto de Foz do Iguaçu e até uma próxima oportunidade. Professor Reglisson Alves, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você, Luiz Ribeiro. Muito obrigado. Professora Alessandra, já estamos concluindo o painel. Obrigado. E o professor Isaac fala dos contatos aqui no IIPC Rio de Janeiro, professor. Isso, os contatos do IIPC no Rio de Janeiro, telefone 3153-7574 e o nosso website www.iipc.org. Muito bem. Alessandro, boa noite. Boa noite a todos. Eduardo, um abraço. Um abraço, Luiz Ribeiro. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecer aos nossos companheiros da Comunicons, a Nerli e o Chico, lá em Foz do Iguaçu, a produção aqui no Rio de Janeiro, os jornalistas Camila Esteves e Natália Oliveira e a participação toda noite do experiente e competente Marcial Amaral.